Depois que os bandeirantes paulistas descobriram ouro e fundaram povoados na região das Minas Gerais, o desenvolvimento trazido pela mineração transformou radicalmente a vida da colônia. Impulsionada pela circulação do precioso metal, a economia do Brasil, e particularmente de Minas, viveu um intenso desenvolvimento. Essa dinâmica se manifestou também na cultura e nas artes. Uma amostra do que foi esse momento da vida mineira pode ser encontrada no esplendor das igrejas de estilo barroco e rococó do século XVIII. Na exuberância desses interiores e na sua música, podemos ver o espetáculo grandioso da vida religiosa. As igrejas centralizavam as principais manifestações da arte e da cultura. A atividade musical também passou por um intenso desenvolvimento no século XVIII em Minas. E o mais interessante é que a maioria dos músicos e compositores do período era de origem humilde e muitos deles eram negros e mestiços. Hoje, vamos viajar por aquela época para resgatar a sua elaborada produção musical, identificar as pessoas do povo que a produziram e conhecer o seu momento histórico. Domini estera et plenitudo eius, orbis terrarum et qui habitat in Deum. Oh,
Em 1709, logo depois da Guerra dos Emboabas, foi implantada a administração portuguesa na região das Minas Gerais. O Pueri Hebreorum, uma antífona para o Domingo de Ramos, possivelmente composta em Portugal no século XVII, foi copiada em um dos mais antigos manuscritos musicais encontrados em Minas, preservado pela família Aniceto na cidade de Piranga. Ouro Preto ainda guarda, depois de 300 anos, a fisionomia da velha cidade que se chamava Vila Rica no século XVIII. Declarada pela Unesco como Patrimônio Histórico da Humanidade, Ouro Preto documenta o caráter urbano e moderno, para a época, da vida nas cidades mineiras do ouro. Novos hábitos, novos valores e uma abundante produção artística em que negros e mulatos se destacaram. Entre os muitos músicos desse grupo social, temos Francisco Gomes da Rocha, da Irmandade de São José dos Homens Pardos. Ele era cantor, fagotista e regente, e compôs, entre muitas outras obras, essa belíssima novena que estamos ouvindo, em homenagem à padroeira desta igreja, Nossa Senhora do Pilar. Carregando sobre si a cruz, Jesus foi para o lugar que chamam de Calvário. Essa é a tradução do moteto anônimo composto para a procissão dos passos da Quaresma. Era uma música executada ao ar livre, em frente de pequenas construções chamadas passos, que abrigam cenas da paixão de Cristo.
Seu estilo antiquado pode ser associado ao da música sacra paulista do início do século XVIII. Muitos podem se perguntar, mas então, só se ouvia música religiosa em Minas? Certamente não. A questão é que essa é a música da qual encontramos mais registros. Porém, em Minas, como em todo o Brasil, também se ouviam os ritmos dançantes vindos com os negros da África. Os escravos utilizados nos engenhos de açúcar, na cata do ouro ou em qualquer atividade que envolvesse esforço, também tinham sua música, mas eram proibidos de praticá-la. Longe das cidades, alguns senhores brancos chegavam a se fazer de surdos e permitiam algum momento de lazer aos negros. Mas sempre havia quem os reprimisse com rigor, principalmente os representantes da igreja que deixaram registrados seus pontos de vista. Como o demônio não cessa de andar sempre em um contínuo giro, armando redes e que caiam as almas e nela as colha, e neste bispado tem lançado a perniciosa rede de umas danças a que chamam batuques. Para que se extingam semelhantes danças, mando com pena de excomunhão maior, que nenhuma pessoa de qualquer qualidade, condição e estado que seja, admita ou consinta as ditas danças em suas casas ou fazendas, nem façam, nem delas assistam, e além da dita pena lhes imponho demais a pecuniária de 10 oitavas de ouro. Prazer igual ao que eu sinto no mundo não haverá quando me veja nos braços da minha amante Iaiá. Prazer igual ao que eu sinto No final do período colonial, desenvolveu-se também o gosto profano pelas modinhas. E o instrumento predileto para o acompanhamento era a guitarra. instantes amor nos dá, meu doce bem, minha Iaiá, minha Iaiá, minha Iaiá, minha Iaiá, minha Iaiá. Oh, que instantes amor nos dá, meu doce bem, minha Iaiá, minha Iaiá, minha Iaiá, minha Iaiá, minha Iaiá.
Estamos aqui com Elisa Freixo, organista da sede Mariana. O povo de Mariana tem o privilégio de poder ouvi-la todas as sextas e domingos em concerto. E ela, por sua vez, tem o privilégio de tocar num órgão alemão raríssimo e belíssimo que está aqui. Elisa, como é que esse órgão veio parar aqui em Mariana? Esse órgão tem uma história muito curiosa, ela é uma história internacional. Ele foi feito no norte da Alemanha, na cidade de Hamburgo, em 1701, por encomenda de uma comunidade portuguesa, franciscana. E nessa comunidade portuguesa ele recebeu toda a decoração externa da caixa e ele foi vendido em algum momento na década de 40, 1740. Nesse momento, o rei Dom João V comprou o órgão para mandá-lo de presente para a diocese de Mariana, que estava sendo criada. E daí o rei faleceu e quem acabou enviando o órgão foi Dom José I. E o órgão chegou aqui em 1753 e ele recebeu uma construção muito especial aqui na lateral da Sé para suportá-lo. E é uma tribuna que foi construída pelo padre Aleijadinho e desde 1753 então ele está em Mariana. Quais são as condições dele? Ele está em boas condições? Ele foi restaurado em 1984. Ele tinha permanecido uns 50 anos, mais ou menos, em silêncio. E desde o restauro de 84 ele está em muito boas condições. A única coisa que a gente faz normalmente é limpar. E a afinação? Ele precisa ser afinado frequentemente? O órgão inteiro não, mas as palhetas. Ele tem 3 fileiras de tubos, que são registros de palheta, que tem uma lingueta que vibra junto da coluna sonora. E esses registros são muito fáceis de serem afinados. E normalmente o organista que afina, mais ou menos a cada 2, 3 meses. O órgão é um conjunto de flautas e é resultado bem sucedido das tentativas humanas de substituição do sopro. O órgão é o primeiro instrumento musical que foi aceito pelas igrejas cristãs. Isso se deu mais ou menos em torno do ano 1000. E até então o único instrumento digno de estar presente na igreja era a voz. E a única música era feita com a voz dos homens cantando. Surrexit Dominus vere, surrexit Dominus vere, surrexit Dominus vere. Alleluia, 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 alleluia. Surrexit. Minas Gerais foi uma das primeiras capitanias brasileiras a ter uma classe de músicos profissionais de qualidade, empregados pelas irmandades religiosas. Aqui, nesta igreja de São Francisco de Assis de Ouro Preto, a música é a inspiração fundamental da arte decorativa de seu teto, executada pelo mestre Manuel de Ataíde. Neste ambiente projetado, construído e esculpido pelo nosso notável Aleijadinho, homens do povo se tornaram os principais representantes brasileiros do estilo musical pré-clássico, surgido na Europa e desenvolvido em Minas na segunda metade do século XVIII. É o caso de Inácio Parreira Neves, de quem vamos ouvir a Salve Regina, da antífona de Nossa Senhora.
Entre as várias características do estilo pré-clássico mineiro, podemos citar como marcantes o acompanhamento do canto por 2 violinos, baixo e órgão, normalmente com trompas, flautas ou oboés. Outra marca registrada do estilo pré-clássico é a exploração da música como espetáculo, apropriando-se de elementos operísticos. Até agora, as pesquisas nos revelaram uma produção musical muito interessante. Continuaremos a acompanhá-la no próximo programa, na obra de José Joaquim Emerico Lobo de Mesquita, o mais expressivo representante da música colonial mineira.
uma lenta agonia marcou o declínio do ciclo do ouro em Minas Gerais. Lenta e contraditória. Nas 3 últimas décadas do século XVIII, a maioria das cidades mineiras decaía economicamente pelo esgotamento de suas jazidas de ouro. Enquanto isso, a cidade de Diamantina prosperava. No final da década de 1770, em que José Soares de Araújo pintou a expressiva decoração da Igreja da Ordem Terceira do Carmo, os moradores do antigo Arraial do Tejuco ainda exultavam com a sua produção de diamantes. Embora submetidos a um rígido e às vezes cruel controle, esses homens ainda gastavam dinheiro em belas construções e suntuosos templos. No restante da rica capitania mineira, homens se revoltavam com a continuidade dos altos impostos da coroa portuguesa. Na história da humanidade, nunca tanto ouro havia sido extraído da terra em tão pouco tempo, mas com tanta ganância e descaso tecnológico que em 70 anos já não se conseguia extrair mais o precioso metal. Mas em Diamantina e em outras cidades, a arte musical continuava vigorosa, produzindo peças como esta Missa para a Quarta-feira de Cinzas, de José Joaquim Emerico Lobo de Mesquita.
Desde o início do século XVIII, eram encontrados diamantes aqui nesta região, mas a partir de 1729, a notícia se espalhou e a cidade do Arraial do Tejuco cresceu. Várias irmandades religiosas se estabeleceram, como a de Nossa Senhora das Mercês dos Homens Crioulos, onde Lobo de Mesquita atuou. Mas a mais rica era a Irmandade da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo. E foi para esta irmandade que o poderoso contratador de diamantes, João Fernandes de Oliveira, doou a capela desta bela igreja, construída às suas custas. E aqui mesmo, nesta igreja, bem aqui neste órgão, que hoje infelizmente ainda aguarda a sua restauração, que tocava o nosso compositor José Joaquim Emerico Lobo de Mesquita. Nas Minas Gerais, ele foi o maior expoente do estilo pré-clássico. Vamos ouvir agora o Kyrie da Missa em Fá de Lobo de Mesquita. Esse estilo valorizava a música enquanto espetáculo e muitos de seus elementos foram extraídos da ópera pré-clássica italiana. Mas nas composições mineiras podemos identificar também traços barrocos, e se não chega a ser um estilo próprio, é sem dúvida uma criação bastante original. A partir do início das grandes descobertas de diamantes, despencaram para a região hordas de aventureiros. Portugal toma medidas drásticas para conter o contrabando e a exploração excessiva que faz cair o preço das pedras na Europa. O distrito diamantino se transforma na região mais vigiada do Brasil, com regulamentos que atingiram a vida de todos. Famílias que viviam há muito nos vales são expulsas e, em 1740, é instituído o contrato de monopólio, firmado e muitas vezes renovado com João Fernandes Oliveira. O senhor contratador! João Fernandes Oliveira e seus pares viviam bem. Móveis, armas, vinhos, roupas, até perucas. Perucas da corte do rei Luís, rendas de Paris, sedas da China, viludos da Pérsia, panos quentes do Oriente. Tudo atravessava o oceano e as serras para servirem aos senhores do Arraial do Tejuco. Para se ter uma ideia da opulência, os mineiros se surpreendiam diariamente com os diamantes encontrados. Eu tenho certeza, Sr. João Fernandes, que se trata do maior diamante jamais encontrado no mundo. Mas, no mundo real, para matar a fome, chegava-se a pagar 115 gramas de ouro por um cachorro. Chicada, chicada, chicada.
Compositores como Lobo de Mesquita continuaram se aperfeiçoando para enfrentar a dura concorrência entre os músicos. Eles eram muitos e o dinheiro escasseava. Em virtude da função religiosa, algumas peças foram escritas para solo vocal com acompanhamento. É o caso de Ego Enim, destinada à leitura de uma das lições das matinas da Quarta-feira Santa.
Estamos agora em Ouro Preto, no Museu da Inconfidência. Esse monumento do século XVIII mostra bem a beleza dessa antiga cidade de Vila Rica, para onde Lobo de Mesquita se mudou em 1798. O museu é importante por guardar documentos e peças representativas do período da decadência das minas, em que ocorreu o movimento da Inconfidência Mineira. O cansaço das jazidas de ouro serviu para estimular conflitos entre a colônia e a metrópole. Os portugueses queriam mais e mais do precioso metal que se esgotava. Em Vila Rica, hoje Ouro Preto, foi ganhando corpo a primeira grande tentativa de emancipação, a Inconfidência Mineira. Os objetivos dos inconfidentes eram inaceitáveis para Portugal. Eles queriam a livre circulação do ouro, a suspensão de todas as dívidas dos mineiros para com a coroa. E, como se não bastasse, alguns deles queriam a independência para Minas Gerais. Mas a conspiração foi denunciada e o movimento desmantelado. Os inconfidentes foram presos, enviados para a Ilha das Cobras. O julgamento se arrastou até 1792, quando 11 homens foram condenados à morte. Desses, só o alferes Joaquim José da Silva Xavier foi executado. O maior agitador do movimento inconfidente, Tiradentes defendia até mesmo o fim da escravidão. Por isso, não houve perdão para ele. Lobo de Mesquita não participou da Inconfidência. Chegou em Vila Rica depois dela e foi-se embora para o Rio de Janeiro em 1800. Alguns anos depois de sua partida, passou a brilhar nesta Vila Rica um outro compositor mineiro, João de Deus Castro Lobo. O ouro e os diamantes haviam cumprido seu papel histórico. Deixaram ricos países como a Inglaterra, onde foram usados para capitalizar a Revolução Industrial. Já nestas Minas Gerais, que por algum tempo foram o nosso Eldorado, deixaram as marcas fortes da arte de um povo. No nosso próximo programa, a vinda da família real e o amadurecimento do estilo clássico na corte do Rio de Janeiro.